Os 7 arcanjos que se encontram diante de Deus. A ideia de 7 arcanjos que se encontram diante de Deus não é uma doutrina única e imutável, mas sim uma tradição que floresceu principalmente no período do Segundo Templo, entre 516 a.C. e 70 d.C., com raízes em textos mais antigos e ramificações profundas no misticismo judaico posterior. Se você está gostando do nosso canal, deixe seu like e se inscreva para receber antecipadamente as histórias impressionantes da Bíblia. Vamos para a história então. A Era da Torá. Mensageiros Anônimos, c. 1400 a.C., 586 a.C. Nos textos mais antigos da Bíblia hebraica, incluindo a Torá, os 5 livros de Moisés, os anjos, Malaquim, são mencionados, mas quase sempre como mensageiros anônimos de Deus. Eles não possuem nomes próprios, nem uma hierarquia definida. Sua identidade é sua função. Eles são o anjo do Senhor, Malach Adonai, uma extensão direta da vontade divina. Os 3 homens que visitam Abraão em Gênesis 18 para anunciar o nascimento de Isaque e o juízo sobre Sodoma. O anjo que impede Abraão de sacrificar seu filho Isaque, Gênesis 22. O anjo com quem Jacó luta no Val de Jaboque, Gênesis 32, que é posteriormente identificado com o próprio Deus. Nesta fase inicial, o foco está na mensagem e na ação de Deus, não na identidade do mensageiro. O conceito de um grupo específico de 7 arcanjos ainda não existe. Segundo, o período pós-exílio babilônico. Os primeiros nomes surgem, c. 538 a.C., 300 a.C. Após o exílio na Babilônia, a teologia judaica começou a desenvolver uma angelologia mais complexa, possivelmente influenciada pelo contato com outras culturas como a persa, zoroastrismo, que possuía uma hierarquia de seres espirituais. É no livro de Daniel, escrito neste período, que os primeiros anjos são chamados por nomes próprios na Bíblia hebraica. Gabriel, Gabriael, Deus é a minha força. Aparece a Daniel para interpretar suas visões complexas. Daniel 8:16 e 9:21. Ele é um anjo revelador, um mensageiro de segredos divinos. Miguel, Micael. Quem é como Deus? É apresentado como um anjo guerreiro de alto escalão, o príncipe protetor do povo de Israel. Daniel 10:13, 21 e 12:1. Ele luta contra anjos príncipes de outras nações como a Pérsia, estabelecendo a ideia de uma batalha celestial. Aqui, temos os primeiros arcanjos, líderes de anjos, nomeados, mas ainda não há menção a um grupo de 7. 3. O período do Segundo Templo. A expansão da angelologia, seu 300 a.C., 70 d.C. Este é o período mais fértil para o desenvolvimento da crença nos 7 arcanjos. Livros escritos nesta época, que não foram incluídos no cânone da Bíblia hebraica, chamados apócrifos ou deuterocanônicos, são as nossas fontes mais importantes. O livro de Enoque, apócrifo, Semo 300-100 a.C. O primeiro livro de Enoque é, sem dúvida, a fonte mais antiga e explícita que lista os nomes de 7 arcanjos. O capítulo 20 de 1 Enoque os identifica e descreve suas funções. Uriel, Avriael, luz de Deus. O anjo que preside sobre o trovão, os terremotos e o mundo do além, Sheol. Ele é o anjo da iluminação e da profecia. Rafael, Erpael, Deus cura. O anjo que preside sobre os espíritos dos homens, responsável pela cura. Ragel, Ervael, amigo de Deus. O anjo que executa a justiça e o castigo sobre o mundo dos luminares, astros e dos anjos caídos. Miguel, Micael, encarregado dos justos e protetor de Israel. Sariel, ou Saracael, encarregado dos espíritos dos homens que pecam. Gabriel, encarregado do paraíso, das serpentes, querubins e dos serafins. Jerameel, ou Remiel, encarregado de guiar as almas dos mortos até a ressurreição. Esta é a primeira lista sistemática, dando a cada arcanjo uma responsabilidade cósmica. O livro de Tobias, deuterocanônico. Eu sou Rafael,
um dos 7 santos anjos que assistem e têm acesso à majestade do Senhor. Tobias 12:15. Esta passagem é a referência bíblica mais direta ao conceito de um grupo de 7 anjos que servem na presença imediata de Deus. Os manuscritos do Mar Morto, comunidade de Qumran, PB 150 a.C., 70 BC d.C. Os escritos da comunidade essênia de Qumran, como o rolo da guerra, aprofundam a ideia de uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Miguel é exaltado como o príncipe da luz, o comandante supremo dos exércitos celestiais que luta contra Belial, o príncipe das trevas. Embora não listem 7 nomes, esses textos reforçam a alta posição de Miguel e a estrutura hierárquica do mundo angelical. A Era do Novo Testamento, c. 50, 100 d.C. O Novo Testamento continua e confirma essas tradições judaicas. Gabriel aparece no Evangelho de Lucas para anunciar o nascimento de João Batista a Zacarias e o de Jesus a Maria. Lucas 1. Miguel é mencionado na Epístola de Judas como o arcanjo Miguel, que disputa com o diabo pelo corpo de Moisés. Judas 1:9. E no livro do Apocalipse como o líder dos anjos que derrota o dragão, Satanás, na guerra celestial. Apocalipse 12:7. A confirmação dos 7. O livro do Apocalipse faz uma referência direta ao grupo, sem nomeá-los. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Apocalipse 8:2. A tradição rabínica, o Talmude e o Midrash, c. 200, 600 d.C. Os sábios rabínicos do Talmude e do Midrash, comentários e lendas, continuaram a discutir a natureza dos anjos. Eles geralmente se concentraram em 4 arcanjos principais que cercavam o trono de Deus, correspondendo aos 4 pontos cardeais. Metatron governa Keter, coroa, frequentemente visto como o anjo supremo. Raziel governa Chokma, sabedoria. Tzapkiel governa Biná, compreensão. Tzadkiel governa Hesed, misericórdia. Camael governa Jevurá, força, julgamento. Miguel governa Tiferet, beleza, equilíbrio. Note a mudança de papel. Haniel governa Netzach, vitória. Rafael governa Rod, glória. Gabriel governa Yesod, fundamento. Sandalfon governa Malkut, reino. Embora a tradição dos 7 fosse conhecida, este quarteto se tornou mais central em muitas orações e tradições judaicas, como a oração de adormecer, Shema. A tradição mística, a Cabala, a partir do século XII d.C. A Cabala, o misticismo judaico, desenvolveu a angelologia a um nível esotérico profundo. Os arcanjos foram associados às 10 Sefirot, emanações divinas que compõem a árvore da vida. Cada Sefirá era governada por um arcanjo específico. Miguel, o guerreiro da justiça. Conhecido como o líder dos exércitos celestiais, Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, é um dos anjos mais famosos. Sua presença é marcante em livros como Daniel e Apocalipse, onde ele é retratado como o protetor de Israel e o anjo da justiça e da misericórdia divina. Gabriel, o mensageiro da revelação. O nome de Gabriel significa Deus é a minha força. Ele é o mensageiro por excelência, responsável por transmitir as revelações divinas mais importantes. Sua atuação é notável no Evangelho de Lucas, onde anuncia o nascimento de João Batista e de Jesus. Gabriel é também o anjo do julgamento e da anunciação. Rafael, o curador divino. Seu nome, Rafael, significa Deus cura, e ele é o anjo da cura física e espiritual. Sua história mais conhecida está no livro de Tobias, onde ele guia Tobias em sua jornada e o ajuda a curar seu pai. Além de curador, Rafael é protetor dos viajantes e guia das almas. Uriel, a luz da sabedoria. Com o nome que significa luz de Deus, Uriel é o anjo da sabedoria, da iluminação e da profecia. No livro de Enoque, ele é o guardião do conhecimento e das profecias. Ele também é visto como um ser que ilumina a mente humana, ajudando a compreender os mistérios divinos. Raguel, o amigo da harmonia. Raguel é o amigo de Deus, o anjo da justiça
e da harmonia. Sua missão, conforme o livro de Enoque, é assegurar que a ordem seja mantida no céu e na terra, punindo aqueles que desobedecem às leis divinas. Ele é o encarregado da vingança divina sobre os transgressores. Sariel. O guardião moral. O nome de Sariel, que significa mandamento de Deus, reflete sua função como guardião da decisão moral. Ele é o anjo que observa os espíritos que pecam, garantindo que a justiça seja aplicada. Sariel é também visto como um anjo da guarda, auxiliando os seres humanos em suas escolhas. Jerameel. O anjo da misericórdia e da ressurreição. Por fim, Jerameel, cujo nome significa misericórdia de Deus, é o anjo da ressurreição. Ele é responsável por guiar as almas dos justos ao céu, garantindo que a misericórdia divina seja estendida àqueles que viveram de forma justa. Sua presença é um símbolo de esperança e redenção. Esses 7 arcanjos, cada um com sua função única, formam um panteão celestial de grande importância, atuando em diversas frentes para manter a ordem e a justiça divinas, bem como para guiar e proteger a humanidade.